Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, né? Hoje vamos para a nossa segunda aula, pessoal, né? Nossa segunda aula de português da semana. Vamos rever o slide sobre sujeito e depois vamos fazer a atividade aqui do livro de vocês, ok? Vamos lá para a apresentação do slide. Vamos falar um pouco mais sobre sujeito, né? Como eu já falei. Bom, gente, o sujeito é alguém de quem ou do que se fala, né? Ele é facilmente identificado na oração através da utilização do método daquela perguntinha básica que eu ensinei a vocês semana passada, né? O ajudante da loja correu muito com o veículo, né, gente? O ajudante da loja correu muito com o veículo. Quem correu muito com o veículo? O ajudante da loja. Então, de quem é que essa frase fala, né? Que correu muito com o veículo? O ajudante da loja, certo? Agora vamos falar um pouco sobre tipos de sujeito. Vamos falar do sujeito simples agora, né? E depois dos outros. Vamos lá? Sujeito simples, né? Só tem um núcleo, somente um núcleo, ok? Então vamos lá. O empregado da casa vendeu seu carro. Quem vendeu seu carro? O empregado da casa, não é isso? Esse é o sujeito todo. Agora, qual é aquela palavrinha que se tirar ali vai fazer falta, né, gente? Empregado, não é isso? Então, o empregado, ele é o núcleo do sujeito. Eles estão sempre omitindo a verdade. Quem está sempre omitindo a verdade? Eles, né? Então, eles é o núcleo do sujeito. A folha caiu. O que caiu? A folha, né, gente? Então, folha é o núcleo do sujeito. Sujeito composto, né? Sujeito composto é aquele formado por dois ou mais núcleos. Vamos ao exemplo? Ana Maria e Joaquim terminaram o namoro. Quem terminou o namoro? Ana Maria e Joaquim, né? Sujeito composto, dois núcleos. Eu, você e o nosso cão estamos perdidos mais uma vez. Quem está perdido mais uma vez, né, gente? Eu, você e o nosso cão. Ou seja, quais são as três palavrinhas que não podem faltar aí nesse sujeito composto? Eu, você e cão, né? Então, essas três são os núcleos desse sujeito composto. Livros e cinema são o meu passatempo preferido, né? Então, quais são os meus passatempos preferidos, né, gente? Livros e cinema, certo? Vamos para a próxima página do slide. Sujeito oculto, elíptico, desinicial ou implícito. Olha quanto nome tem um sujeito só, né, gente? Importante ele, viu? Vamos lá. Ele é chamado assim porque ele não está declarado na oração. Nós sabemos quem ele é, mas ele não está declarado na oração. Ele não está à vista, né? Ele está implícito, oculto. Então, vamos lá? No trajeto para casa, passei pelo parque da cidade. Vejam aí, gente. No trajeto para casa, passei pelo parque da cidade. Pela terminação do verbo, né? Dá para você saber que quem foi que passou pela cidade? Fui eu. Certo, gente? Então, eu passei pelo parque da cidade. Aí, o que é que acontece? Esse sujeito, ele é oculto, mas dá para perceber, né, quem ele é. Por quê? Por que que dá? Por conta do contexto da terminação verbal, ou seja, da conjugação verbal presente na oração, certo? Agora, vamos para o outro. Gostamos de pular carnaval. Gostamos de pular carnaval, olha aí. Conjugação verbal, né, identifica o sujeito oculto da oração, que é nós, né, gente? Nós gostamos de pular carnaval. Agora vamos para o próximo. Armando saiu da escola muito cedo. À tarde levou tudo para casa. Se foi Armando quem saiu de casa muito cedo, né? À tarde levou tudo para casa. Então, quem foi que levou tudo para casa? O próprio Armando. Só que você não vai botar Armando saiu da escola muito cedo. À tarde, Armando levou tudo para casa. Não. Então, vamos substituir para não ficar aquele negócio chato, né? Então, quem foi que levou tudo para casa? Ele, né? Ele, para substituir a palavra Armando, certo? Então, gente, aí, né, o nosso sujeito elíptico é ele, certo? Vamos lá? Próxima página do nosso slide lindo e maravilhoso. Sujeito indeterminado, né? Agora nós vamos falar de dois sujeitos que são mais complicadinhos de você reconhecer na frase, que é o sujeito indeterminado e o sujeito inexistente. Sujeito indeterminado é aquele que não podemos identificar o agente da ação, nem pelo contexto, nem pela terminação verbal
do enunciado, certo? A despeito do sujeito ser um termo essencial na oração, o sujeito inexistente pode se manifestar pelo desconhecimento ou desinteresse, né, do agente que executa a ação. Vamos lá. Além disso, também acontece quando o verbo não se refere a uma pessoa determinada, né? Aqui, disseram que foi ele, que ele foi eleito, mas a gente não sabe quem foi, né, gente? Disseram que ele foi eleito, ficou aquele negócio assim vago, né? Necessita-se de pessoas jovens. Era bom viajar pelo mundo. Sujeito inexistente, né? Nas orações sem sujeito, o sujeito é inexistente, uma vez que elas são constituídas por verbos impessoais, ou seja, não admitem agentes da ação, assim como os verbos que indicam fenômenos da natureza, né? O verbo haver, né? Indicando o tempo passado, os verbos ser, fazer, haver, estar e passar indicando tempo ou distância, né? Exemplos: trovejou durante a noite, há boas palestras no congresso e está na hora do intervalo, né? Agora nós vamos para o nosso livro didático, página 187. Me acompanhem, galerinha, por favor, aplicando conhecimentos, página 187. Primeira questão, leia a tirinha para responder as questões. Faltou água? Aqui em casa não temos esse problema. Quem diria? A solução caiu do céu. Vejam aí nessa tirinha, né? Até divertida. Letra A. No conjunto dos elementos verbais e visuais dessa tirinha, o autor demonstra uma estratégia para lidar com o problema da crise hídrica. Qual é essa estratégia? E aí, gente, vocês perceberam aí que, de acordo com a linguagem verbal e a não verbal, né, gente? Lembrem-se que a gente, na tirinha, a gente tem que juntar tudo para que a gente possa entender o que é que está se passando ali, certo? Vejam no caso, segundo quadrinho, né? Porque o outro menino está sem quadrinho nenhum. Desculpa, gente, engasguei aqui. A solução caiu do céu aqui, aí. Vejam aí, né? No conjunto dos elementos verbais e visuais dessa tirinha, o autor demonstra uma estratégia para lidar com o problema da crise hídrica. Qual é essa estratégia, gente, que aparece aí na tirinha? Digam aí, né? Ele demonstra no último quadrinho, né? Qual é essa estratégia? D. Releia a seguinte frase. Faltou água? Em que posição da frase o sujeito apareceu? E aí, gente, em que posição? Vocês acham que foi antes do verbo, depois do verbo? E aí, onde foi que o sujeito apareceu? Em que é que vocês acham? Dá para identificar o sujeito, né? Agora, C, classifica o sujeito dessa frase. E aí, gente, qual é o sujeito dessa frase? Ele é simples, ele é composto? E aí? De quem é que essa frase está falando, gente? Identifiquem de quem é que ela fala, que vocês vão identificar o sujeito, certo? D, como você chegou a essa conclusão, né? Explique aí como foi que você chegou à conclusão de quem é o sujeito dessa frase. Página 188, segunda questão. Faltou água? Aqui em casa não temos esse problema, né? Outro quadrinho da tirinha. Letra A, é possível identificar o sujeito na frase? Aqui em casa não temos esse problema. Explique, né? Veja se é possível identificar o sujeito e aí você vai explicar, né? O porquê no caso, o porquê é possível identificar esse sujeito. Quase que trava tudo agora. B, classifica o sujeito dessa frase. Vocês vão pegar, depois que vocês identificarem, agora na letra B, vocês vão identificar o sujeito, certo? 3, releia o terceiro quadrinho. Copie o sujeito da frase correspondente à fala do personagem e sublinhe o núcleo desse sujeito, né, gente? Vejam aqui, lá, né, no caso, no terceiro quadrinho, e sublinhe o núcleo desse sujeito, certo? Letra B. A que classe gramatical pertence a palavra sublinhada por vocês? E vocês acham o quê? É substantivo, é verbo, é o quê? Qual a palavra que vocês sublinharam? E ela pertence a que classe gramatical, né? C, classifica o sujeito dessa frase. E aí, gente, sujeito simples, composto, oculto, inexistente, indeterminado. E aí? Joguei a bomba para vocês, agora vocês vão pegar e vão, de acordo com a nossa explicaçãozinha, de acordo com o que nós vimos semana passada, vão responder essa atividade de hoje, certo? Qualquer dúvida já sabe, né? Perguntem ao professor de vocês que ele vai estar sempre ali disposto para saná-las, ok? E, como eu sempre digo, né, gente, curtam o canal da Educação Itabaianinha,
curtam o vídeo, comentem no vídeo para que a gente possa saber se o que nós estamos fazendo está bom para vocês, se vocês estão conseguindo entender o que está sendo explicado nas aulas virtuais, certo? E lembrando também, né, usar máscara e álcool 70 nas mãos, gel ou líquido, o que vocês tiverem, não importa. O importante é fazer a higienização. Certo, galerinha? E agora vamos para a nossa despedida virtual, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus.